Boa noite a todos. Bom, gente, realmente o capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês fossem bastante sinceros nessa resposta, para nós darmos o início dessa conversa de hoje. Todo mundo promete ser bem sincero comigo? Boa, né? Então, por favor, fechem os olhos uns minutinhos e pensem nas pessoas mais importantes para vocês. Não importam se são 2, se são 3, se são 4, se são 5, pensa aí. Conforme pensarem, podem ir abrindo os olhos. Todo mundo pensou? Está tudo certo? Tá. Agora respondam para mim. Quem pensou em vocês mesmos? Gente, e não é a primeira vez que eu faço essa pergunta. Agora, vamos ser bem sinceros. Se ninguém pensou em si mesmo, ou seja, eu não sou importante para mim, eu não me amo mais do que os outros, eu não me cuido mais do que os outros, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Não é meio difícil, gente? Não é? Porque foi isso que Jesus disse. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, na realidade, nós sabemos que esse item, que esse parágrafo de 8 a 15, ele trata literalmente do amor e da caridade como o caminho do amor para você poder amar ao próximo. Tá? Então, gente, quando a gente pensa em caridade, eu vou também perguntar assim, nós temos um monte de caridade, vários tipos de caridade, não temos? E eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que de todas as caridades que vocês imaginarem, não vai entrar a caridade para com vocês mesmos. E nós não temos que ter caridade com a gente mesmo? Porque se a gente não tiver, quem vai ter, gente? A gente tem que estar firme. É que nem uma vez eu fiz essa pergunta na Ilha Solteira. E um amigo falou assim, não, eu caí nessa pergunta, mas é porque eu amo meu filho mais do que tudo. Eu falei, está errado. Porque você tem que amar. Quando a gente fala assim que tem que amar a gente, não é aquela soberba, não. É no sentido de você estar bem de saúde, você estar bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, porque quando seu filho precisar, você é o amparo e o apoio para ele. Porque se você não se cuida, quando seu filho precisar, você não estará firme para amparar. Concordam comigo? Que se o filho vem encostar em você achando que você é uma firmeza, é um poste, e você não está se cuidando, se protegendo, você não vai ter a firmeza, você não vai ter a tranquilidade, né? A paz de espírito, para poder orientá-lo, para poder acalmá-lo nas dificuldades que a vida apresenta.
né? Então, nós precisamos trabalhar isso. Eu gosto de sempre pensar, quando eu começo a estudar este capítulo, eu gosto muito de comparar com a parábola do semeador. Todo mundo lembra da parábola do semeador? Né? Que saiu a semear, semeou na estrada, veio os pássaros, né? E levaram as sementes, depois semeou nas pedras, né? No calor, no abafamento, não foi para frente. Depois no meio dos espinhos, até cresceu um pouquinho, mas também, né? Os espinhos ali não deixou, até que foi num solo fértil, né? Onde teve a prosperidade. Nós somos esse solo. E nós somos este caminhar do solo. Nós temos que estar com o solo preparado para a vida. O nosso solo tem que ser trabalhado, o nosso solo tem que ter todos os nutrientes necessários. O que é isso para nós hoje, gente? Em plena transição planetária, é a nossa consciência, é a nossa bendita reforma íntima. Eu não posso fazer nada para ninguém sem a minha consciência, sem eu pensar, sem todo dia eu analisar os meus atos, sem eu ter a consciência dos meus erros, mas analisar com verdade mesmo, gente. A gente às vezes faz algumas coisas meio sem pensar, e aí quando você vai pensar, você fala, gente, mas como eu sou besta, como que eu não penso nessas coisas? Como que eu deixo passar assim? Como que eu sofro sem necessidade? E são coisas pequenas, gente. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Não precisa nem rir, gente. Não aprontei, não. Só fui boba. Eu, toda a vida não, né? Mas por muitos e muitos anos, eu tinha caminhonete. E, acostumada, fazendo, andava de qualquer jeito, caminhonete, passava ali em buraco, nem sentia, em lombada e tudo mais. Beleza. Mas aí eu já estava ficando meio velha, né, gente? Já começou a ficar meio irritante. Estacionar no comércio era difícil, porque toma espaço, na hora que você vai sair, não dá para ver direito. Então, vendia caminhonete. Comprei um Corolla. Aí, resumindo, primeira viagem para a fazenda, eu ranquei para-choque. Aí, imagina, né? Que eu comecei. Eu não quero mais, porque eu não quero comprar outro carro. Aí minha filha até começou a rir, porque aí eu ia ver carro, eu não olhava, todo mundo vai ver modelo, né? Vai ver como é que é, tudo mais. Eu ficava olhando por baixo, assim, para ver a altura do carro, para mim não aprontar de novo, né? Beleza. E não achava nada que satisfizesse. Falei, vou comprar caminhonete de novo. Aí minha filha, que ela ficava brava de eu ficar com a caminhonete ainda até agora, ela, ai mãe do céu, pelo amor de Deus. Beleza. Um dia eu estava parada em casa, sentada na sala, e aí eu estava de cara assim, com a área, que é onde é a minha garagem, e eu olhei para o meu carro, falei, mas Rita, mas tu não tem vergonha na cara mesmo, né? Você tem um carro que é ótimo, vou contar para vocês, ele é mais confortável do que a caminhonete, que eu tive os dois, eu posso falar. Caminhonete, ela é mais gostosa de dirigir, porque ela é mais alta, mas em viagem longa, ela não é muito boa. Atrás, então, quem anda atrás em caminhonete é um terror. E no Corolla, não. Corolla é aquela coisa macia, você desliza, né? Eu falei, para que, santo Deus, você quer trocar de carro? Porque você não quer prestar atenção na rua? Porque você tem muita coisa para fazer, de certo, né? Aposentado, não tem mais nada para fazer na vida, de certo, você quer andar a 1000 por hora, porque você não pode prestar atenção na lombada, nas coisas. Gente, eu falei, toma vergonha, larga a mão, acabou de comprar o carro. Aí eu respondi para mim, é mesmo, né?
Entende, gente? Então, às vezes, a gente arruma algumas coisas que a gente cisma botar na cabeça e que não pensa direito. Então, a caridade material é bem-vinda. A caridade voluntária é muito bem-vinda. Só que tem uma coisa, gente. Eu sou voluntária há muitos anos. E as pessoas, elas não entendem muito o que é ser voluntário. Você é voluntário enquanto você não começa o trabalho. A partir do momento que você começou o trabalho, você não é mais um voluntário, você é um voluntário trabalhador. Porque o voluntário, ele continua se achando voluntário no trabalho e não assume responsabilidade com aquele trabalho. Entendeu? Então, não. Você é voluntário enquanto você não tem responsabilidade, enquanto você não vai. Eu sou voluntária para ajudar a Santina. Quando ela precisa que eu possa vir, a gente já sabe. Ela me liga e fala, você pode ir? Posso. Quando dia não posso? Santina, eu vou ter palestra, vou fazer isso aqui. Beleza. Para ajudá-la, eu realmente sou voluntário. Entendeu? Mas para os outros serviços que eu faço, não. Eu sou uma trabalhadora. Né? Porque a partir do momento que eu assumi o compromisso, está feito. Porque tem um outro detalhe, gente. Existe uma grande diferença entre compromisso e comprometimento. O compromisso é aquele que você, por 1000 razões, você desmarca. Diz que não pode ir. O comprometimento, você só falta se a coisa for muito séria. Não é porque chegou gente na tua casa. Não é porque chegou parente. Não é porque vai ter uma festa de aniversário. E geralmente, gente, os compromissos na casa são coisa de 1 hora, de 1h30. Qual visita que não pode esperar? Qual aniversário que você não pode atrasar isso? A menos que seja o teu, na tua casa, teu filho, é outra conversa. Não é? Então, vamos nos comprometer com o trabalho dessa caridade, neste momento. Nós temos também a caridade, que é o apoio espiritual, o acolhimento aqui da casa, né? Como nós estamos pegando como exemplo a nossa casa, né? O acolhimento quando chega uma pessoa que nunca veio à casa, logo lá na frente é recebido, é acolhido, conversa com ele, pergunta o que ele está precisando passar pelo atendimento, encaminha para o atendimento fraterno. Né? Então, essa também é uma caridade. Não é dia do atendimento fraterno, mas você está precisando conversar? Beleza, vamos conversar. Porque, gente, tem muita gente que tem um grande problema guardado, assim, amarrado, o que ela precisa é só falar. Porque, às vezes, quando a gente fala, aquilo que está dentro da gente tão grande, ele diminui tanto de tamanho. Só de você ter uma pessoa que está ali ouvindo você falar. Então, vamos pensar nisso, vamos ter um pouco de paciência. Né? A caridade, gente, é quando eu consigo aplicar o BIP. O que é o nosso BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Né? Quando eu aplico a benevolência com os meus irmãos, quando eu respeito as falhas deles, quando eu perdoo qualquer coisa, quando eu não me torno aquela pessoa que, por exemplo, qualquer coisa que fala para mim, eu já fico sentida. Não posso. Uma carência afetiva absurda. Porque se não me chamar particularmente, por exemplo, vai fazer uma festa, que nem teve a festa do folclore, foi colocado no grupo, né,
convidando todos que pudessem para participar. Ah, mas o André não me convidou pessoalmente, eu não vou trabalhar. E se vocês imaginar o que tem de gente desse jeito? Isso é milindre, gente, nós já passamos dessa época. Nós já estamos caminhando para a evolução. Então, eu acho que agora, daqui para frente, nós temos sim que bater em cima do Evangelho, mas nós temos que trabalhar muito, mas muito, a nossa reforma íntima. É botar o Evangelho na nossa vida. É viver o Evangelho. É no dia a dia. É não se melindrar por causa de qualquer coisa. É justamente aquela história, eu prefiro ter paz do que ter razão. Não discutir por qualquer motivo, qualquer coisinha. Não vale a pena. Chegar de noite e fazer uma autoanálise, uma autocrítica bem feita. Poxa, hoje eu fui um pouco indelicado no mercado. A próxima vez eu me corrijo. Não é? Porque, gente, a gente no mercado é um dos lugares que a gente mais vê as pessoas perderem paciência. Não é? Mas já sai de casa consciente de que numa quinta e numa sexta-feira de promoção vai estar lotado o supermercado. Já sai sabendo. Aí chega, quer que seja atendido em 2 minutos, não quer esperar na fila, aí desconta em quem? Na coitada da funcionária que está lá sentada, trabalhando que nem uma doida nesses dias. Isso é um bom ser humano, gente? Então, nós precisamos nos policiar de pequenas coisinhas que nós vamos fazendo. Porque se nós prestarmos atenção, hoje eu fui indelicado com a caixa do mercado. Eu não gostei daquele cara que me deu aquela fechada lá no trânsito. Meu filho chegou para falar comigo, mas eu estava no celular conversando com um amigo sobre trabalho, sobre futebol, seja o que for, não dei atenção para ele. Né? A mulher veio falar comigo, eu não respondi direito para ela, porque na realidade acho que eu nem escutei muito bem o que ela falou. Faz uma somatória disso. Vai fazendo essa somatória diariamente. Para chegar, no fim da semana, para você prestar atenção em tudo que você fez. E a mulher, a mesma coisa. Porque hoje em dia não tem distinção, nem para o trabalho, nem para a postura. Não é? Então, vamos pensar bastante em como agir. Nós temos também que entender que Jesus veio à Terra só para uma coisinha, gente. Para nos ensinar que era possível viver dignamente, corretamente e normalmente. Não precisava ficar enclausulado dentro de nenhum lugar, de nenhuma casa de oração. Podia estar no meio do povo, podia estar conversando, podia estar brincando com os amigos, podia dar atenção para todos e fazer as coisas certas. Não foi isso que ele veio fazer, gente? Eu sou um pouco contra. Não analisei essa questão de se está certo ou se está errado. É o que eu penso. Não quero, não, pelo amor de Deus, não vão falar, a Rita falou. Não falei não, estou falando só o que eu penso. Eu sou um pouco contra quando dizem assim, Jesus veio dar o sangue por nós. Eu não acho que ele veio dar o sangue, não. Eu acho que ele veio nos ensinar a viver. Ele veio nos dar a diretriz de como nós temos que ser. De como nós temos que caminhar.
Concordam comigo que foi isso que ele veio fazer? Que foi nos ensinar, que veio formar pessoas de bem. Ele veio formar cidadãos de bens, porque Jesus também não tinha religião. Para ele não tinha, ele nunca perguntou para ninguém qual era a religião, qual era a posição social, de que local que era, quando ele ia atender, quando ele ia fazer as suas ações, os seus milagres, curar, ajudar. Eu não me lembro de nenhuma passagem que ele tenha perguntado: de onde que você é? Ah, você é? Não, então eu atendo. Não, você não. Tem algum lugar assim? Não, né? Então foi isso que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar a sermos pessoas de bem, a respeitar o ser humano, o nosso irmão, independente da classe, da cor, da religião, de se eu gosto dele, se eu não gosto dele. Isso não vem ao caso. Eu posso não ir, porque a gente tem muito isso, né? Às vezes você bate o olho numa pessoa e você já tem uma afinidade com ela, né? Tem outras que você bate o olho e você não tem muita afinidade, mas não tem problema. Tem que ter o respeito. Não é? O respeito é prioridade. Então foi isso que ele veio nos ensinar. E só a gente agindo com a caridade, nós vamos conseguir chegar ao amor. Porque não existe amor se você não agir com a caridade. Eu não tenho como amar o meu próximo se eu não perdoo as atitudes dele, se eu não compreendo as falhas, se eu não acolho ele quando precisa, não tem como eu amar. Porque amar quem nos ama é fácil. Amar quem está ali dentro de casa é fácil. O difícil é justamente isso. Amar aquela pessoa que é difícil. É amar aquela pessoa que visivelmente só se aproxima de você quando precisa. E você sabe, e você sente, você já percebeu. Não é? Tenho certeza que todos aqui já tiveram um momento deste na vida. De perceber que aquela pessoa que tanto diz que gosta, que tudo mais, você percebe que sempre é quando você é útil para a pessoa. Vamos, se tiver ao meu alcance, vou fazer. Mas não tem problema. Aí eu começo a conseguir começar a gostar muito. Vamos colocar um gostar muito? Aí a gente começa caminhando e a gente vai até chegando a amar. Porque eu falo que nós temos muito caminho pela frente para nós irmos lapidando as nossas virtudes. Seja de amor, de caridade, de respeito, de fé, de tudo isso para nós chegarmos, né? A poder chegar no irmão e falar: olha, eu amo você do jeito que você é, com as mazelas, com tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço evangelização no presídio feminino. Tem uma moça lá que desde o primeiro dia ela virou para mim e ela falou assim: ah, dona, eu tenho muito ódio. Você tem que saber lidar, né? Aí, cada dia que eu vou, qualquer tema que a gente usa, eu dou uma virada assim e acabo entrando no perdão.
Aí, sábado passado, eu e a Neuzinha íamos, a Neuzinha falou, você escolhe o tema? Eu falei, escolho. Chegamos lá, a Neuzinha falou, o que você escolheu? Eu falei, o ódio. Ela, como assim? Deixa comigo. Aí chegamos lá, começamos a falar do ódio e tudo mais, né? Aí eu falei, então, gente, o ódio pesa muito. É por isso que nós temos que trabalhar o perdão. Quando a gente perdoa, o perdão não é para a pessoa, é para você. É para tirar o peso das suas costas. E comecei a expor. E fiquei tão gratificada, porque ela virou para mim e falou assim, Dona Rita, eu vou tentar. Gente, eu juro por Deus que eu quase chorei. Porque ela era muito fechada. Muito, parecia que ela gostava de odiar a pessoa que ela odeia, sabe? Que eu nunca perguntei quem é, nunca perguntei da história. Tudo que ela me conta ou me fala é porque ela confia que aquilo ela quer compartilhar comigo. Mas eu fiquei muito emocionada. Eu falei para ela, é isso mesmo. E eu estou muito feliz por você ter começado a dar o primeiro passo. Não é fácil, não é de um dia para o outro. Às vezes demora um mês, às vezes um ano, às vezes mais. Mas o importante é você não vacilar mais. Você continuar passo a passo. Voltou? O importante é você continuar passo a passo nessa busca do perdão. E eu ainda quero ver você dizer para mim que você conseguiu se livrar. Que você vai ver como você vai se sentir leve por dentro. Eu falei outra coisa. Vocês precisam entender que quando vocês perdoam a pessoa que magoou, ela não está isenta de prestar contas, vamos dizer assim, com Deus. Você perdoou, mas se ela te magoou, se ela te feriu, se foi uma coisa grave, ela tem o acerto de contas com Deus. Seja na próxima, seja na outra, ela vai pagar. Isso é normal. Isso é para todos nós. O acerto de conta é inevitável. Não é? É o que a gente sempre fala. A colheita é livre. Não, o plantio é livre. A colheita é inevitável. Aí a Neuzinha, e aí teve uma outra moça que pegou e falou para mim, desde que a senhora me falou também, para mim não levar muito em conta com as coisas que falam e só absorver as coisas que realmente importam, eu estou tão melhor, porque eu entendi que isso aqui, né, e ela deu sinal, isso aqui não me define. Eu falei, legal. Aí nós saímos, a Nilza falou assim, olha, você vê, a gente pensa que elas não absorvem, né? Não está prestando atenção, nada. Mas aí, numa dessa, você percebe que estão prestando atenção. E quando a gente está ali, mesmo em qualquer lugar, seja lá evangelizando, seja evangelizando as crianças, seja numa palestra, se ela servir para tocar uma pessoa, em uma palavra que for, a gente fica feliz. Porque é de passo em passo que a gente caminha. É dessa maneira. Né? Porque nós palestrantes, nós não somos professor. Quando eu era professor, eu exigia que todo mundo aprendesse. Hoje não. Né? Principalmente porque nós falamos do assunto que todo mundo que já estudou, já analisou, já ouviu de outros palestrantes de tudo quanto é formas, né? De tudo quanto é outro jeito. Então, gente,
E vamos lembrar sempre que Deus está sempre do nosso lado, está sempre dentro de nós. O que nós precisarmos, basta pedir, basta fazer uma oração. Aí tem gente que fala assim para mim, dona Linda, mas eu não sei fazer oração. Também não sei não, gente. Eu não sei fazer oração. Se eu começar a fazer aquelas orações que a gente decora, no meio da oração, eu estou falando ainda, mas o pensamento já foi. Juro para vocês. Então eu tenho que todo dia sentar, falar, agora eu vou falar com Deus. E aí eu começo a conversar. O que você vai falar com Ele? Tudo, gente. Ele é nosso Pai. O que eu vou pedir para Ele? Tudo, gente. Ele vai dar se vocês merecerem. Se nós merecermos, né? O que a gente fazia com os pais quando a gente pedia as coisas para Ele quando era criança? A gente media as coisas para pedir? Não, né? Aí o que acontecia? Se ele pudesse, ele dava. Se ele não pudesse, ele explicava. Né? Agora tem uma frase que as pessoas dizem que é muito certa. Deus, Ele não demora para nos dar o que nós pedimos, desde que a gente mereça. Ele só capricha. Né? Ou seja, Ele vai nos dar o que nós precisamos, não o que queremos, na hora certa. Né? Então, vamos prestar bastante atenção nisso, vamos acreditar, gente. Tudo isso que eu falei é movido por uma coisa também, prioridade, a fé. A fé de que eu posso, a fé de que eu acredito, de que eu confio em Deus, de que eu confio nos ensinamentos deixados por Jesus, no exemplo deixado por Ele aqui. Né? Uma fé que não tem dúvida. Então, gente, é bem isso. A hora que a gente não souber o que fazer, apenas respira, fique em silêncio, um minutinho, e tenha consciência de que Deus está ali. E só diga, me oriente, Pai. Não precisa mais nada. Ou me acalme. Ou me dê força. São as orações mais fortes que nós podemos fazer. Porque vem do fundo do nosso coração. O pedido mais sincero que nós podemos fazer. Muito obrigada a todos vocês.